Gage girava sua taça, e em seguida informou a Eva, que estaria encarregado das investigações relacionadas ao caso dela. Ela franziu levemente a testa enquanto o observava, querendo entender a que caso ele se referia. E ele esclareceu, que se tratava da acusação sobre o comportamento fraudulento e má conduta dela, Eva Young, em seu local de trabalho. Havia surpresa e confusão em seus olhos enquanto ela o encarava, questionando por que ele iria investigar esse caso. Ela provavelmente não esperava que ele oferecesse voluntariamente sua assistência neste assunto. Ele deu de ombros, explicando que estava apenas entediado. Os olhos dela estavam direcionados para ele com um olhar afiado, e Eva pediu que ele fosse sincero. Gage girou sua taça mais uma vez, e respondeu que estava falando sério, e que esse assunto lhe interessava um pouco mais do que lidar com toda aquela papelada interminável do escritório. Além disso, seria um bom passatempo para eles sempre que estivessem presos juntos assim no escritório. Entretanto, ele enfatizou que precisava da permissão dela, antes de começar a se intrometer em seus assuntos pessoais. E ademais, ele presumia que ela já estava considerando contratar alguém para o trabalho, então por que se preocupar em procurar outra pessoa, quando um homem competente e bonito estava ali à disposição? Eva tentou argumentar que ele era um CEO, não um detetive, então não havia necessidade de se envolver dessa forma. Mas ele a interrompeu, afirmando que seu papel como CEO era apenas nominal, e que agora ela era a verdadeira CEO, enquanto o trabalho dele era simplesmente sentar e relaxar. E sinceramente, ele não via nenhum problema com isso de qualquer maneira. Não custaria nada mais para ela, e ele sempre foi competente no que fazia. Ele estava dando sua palavra. Uma onda de suspeita voltou a inundar seu coração. Ela simplesmente não conseguia entender, porque sentia que esse homem estava tão disposto a fazer tudo por ela. Será que era realmente apenas porque ele estava entediado? Ou havia um propósito oculto que ele estava buscando, e ela ainda não havia descoberto? Ela não podia confiar completamente nele, mas precisava mantê-lo ocupado enquanto trabalhava, e não queria que ele causasse problemas adicionais que exigissem dela dividir ainda mais sua atenção. Seus olhos se afiaram em um aviso no momento seguinte. Se ele cometesse um erro, e algo desagradável acontecesse, ela o responsabilizaria, deixando isso claro para ele. É claro, ele sabia que ela diria isso. Mas pediu para que sua querida Eva não se preocupasse. Ele piscou para ela, enquanto enfatizava que Gage Asheon não cometia erros. Quando saíram do escritório e chegaram à mansão de Gage, antes de se recolher, Eva foi ao quarto dele para cumprir sua tarefa diária de aquecedora de cama. Antes de entrar, ela espiou para verificar se ele já estava lá, soltando um suspiro de alívio ao constatar que ainda não havia chegado. Ela esperava que ele não entrasse em seu quarto antes que ela terminasse de aquecer sua cama. Assim, dirigiu-se até lá e se deitou na cama convidativa, virando-se de costas, refletindo sobre o que fazer. Se simplesmente permanecia imóvel como se estivesse morta. Seu diabinho interior apareceu para informar que se ela ficasse imóvel como um cadáver, não aqueceria nada, então deveria se mover um pouco. Então, começou a se mexer na espaçosa cama, enquanto resmungava para si mesma, xingando o contrato, se sentindo uma idiota por fazer isso. Após alguns minutos, Eva finalmente parou de se mexer e corou levemente. Maldição! Indagou em voz alta o que diabos estava fazendo. De repente, Gage disse que aguentaria ver ela rolar na cama um pouco mais. E seus olhos se arregalaram quando ouviu a voz do arrogante diabo. Ela se ergueu da cama subitamente, surpresa com a presença silenciosa. Lá estava ele, em frente à porta do quarto, com um sorriso estampado enquanto a observava. Eva se perguntava há quanto tempo ele estava ali, vendo ela fazer papel de boba. Então, subitamente, ele começou a se mover em direção à cama, elogiando o quanto ela estava adorável. Eva sentiu seu coração falhar uma batida ao perceber que ele se aproximava demais. Espere um momento, ele realmente iria se atrever a isso? Quando ele se inclinou para subir na cama, Eva esticou rapidamente os braços, com as palmas voltadas para ele, exclamando o que ele estava fazendo.
Afinal, ela ainda não havia terminado de aquecer sua cama. Ele se inclinou para ela e lembrou que não havia nenhuma regra que o impedisse de estar em sua cama enquanto ela ainda a aquecia. Eva tentou ganhar tempo, gaguejando uma desculpa de que a cama ainda não estava quente. Sua expressão nervosa levou Gage a perguntar se por acaso ela não estava com medo dele, enquanto seu olhar se tornava mais intenso e se fixava nela. Evangeline negou imediatamente. Então, calmamente, Gage dirigiu-se até a cama, e Eva só pôde rapidamente se mover para o outro lado, enquanto ele deixava seu corpo grande cair na cama. Ao se deitar, alegou que estava cansado. Eva rugiu internamente. Cansado? Ele não fez nada o dia todo além de deitar no sofá, dormir e brincar com o tablet. Ela não disse mais nada e apenas se deitou, contemplando em silêncio o teto. Decidiu que ficaria ali deitada como um cadáver. A voz profunda de Gage ecoou, pedindo para que Eva se aproximasse um pouco mais, pois do jeito que ela estava, aqueceria apenas a borda da cama, e ele desejava que a cama toda estivesse quente. Eva gentilmente o lembrou de que não poderia tocá-lo enquanto estava aquecendo sua cama. Ele brincou dizendo que não conseguia ouvi-la de onde estava, pois ela estava muito longe. Ela suspirou e só pôde obedecer ao pedido dele, contorcendo-se um pouco mais na direção dele. Gage pediu novamente para que ela se aproximasse, e mais uma vez, ela obedeceu a contragosto. Diante de outro pedido para se aproximar ainda mais, ela ficou visivelmente enfurecida, questionando se ele não estava fazendo isso de propósito para que ela acabasse quebrando suas regras, deixando claro que não iria cair nessa armadilha. Um sorriso sutil apareceu nos cantos dos lábios dele, indicando que o que ela havia dito realmente o divertiu. Ele pede para que ela pare de pensar demais e simplesmente relaxe. Eva fechou os olhos, afundando-se no travesseiro macio. Seu diabinho interior lhe sussurrou que ela estava rígida como uma tábua, e certamente Gage poderia ouvir seu coração batendo. Ela não pôde deixar de sentir nervosismo. Era a primeira vez que ela se encontrava deitada na mesma cama com um homem. Apesar de ter estado noiva de Julian por anos, nunca havia enfrentado uma situação como essa. Embora conhecessem as senhas dos apartamentos um do outro, Julian nunca havia passado uma noite na casa de Evangeline. Ele nem mesmo se deu ao trabalho de fazer avanços além de simples beijos e enviar presentes caros, e ela, por sua vez, nunca desejou seu toque ou qualquer outra coisa. Ela até tentou conversar com ele a respeito desse assunto, mas Julian lhe garantiu que não havia nada de errado em levar as coisas devagar e não se envolver em momentos íntimos naquele momento. Explicou que os dois estavam ocupados demais, e que poderiam deixar a intimidade para depois do casamento, quando tivessem mais tempo juntos. Ela não podia acreditar o quão ingênua havia sido por confiar nas palavras dele, quando na verdade ele estava ocupado atraindo. Agora, ela não conseguia evitar questionar se o problema estava nela. Afinal, estava convencida de que tinha sentimentos por Julian desde os tempos da faculdade, mas por que nunca sentiu desejo íntimo por ele? Seria possível que ela fosse assexual o tempo todo e apenas tentasse se encaixar em um molde que não lhe servia? De repente, o celular vibrou e chamou sua atenção de volta à realidade. Ela imediatamente se sentou e olhou para Gage, desejando-lhe uma boa noite. Espere um momento. Sua voz a fez parar. E ele pergunta se ela não estava esquecendo de algo. Ela piscou e voltou a olhar para ele. Então, ela se desculpou, percebendo que realmente havia esquecido do beijo que deveria dar todas as noites. Sem cerimônia, ela se aproximou para cumprir o contrato. Mas no momento em que ela avançou para o beijo, Gage a deteve antes que seus lábios pudessem sequer tocar os dele, suas mãos segurando firmemente seus ombros. Franzindo o senho, Eva olhou para ele com perguntas em seus olhos azuis. Ela questionou o que ele estava fazendo, o lembrando de que não poderia tocá-la. Um leve sorriso divertido brincou nos lábios dele. Ele disse a Eva que ela havia falhado nas condições. Portanto, ele era quem deveria dar o beijo desta vez. Eva ficou paralisada por um momento. O quê? Ela sentia sua mente explodir. Ele disse num sussurro que os termos declaravam um beijo todas as noites. Ela recordou que o termo todas as noites
significava antes da meia-noite, no contrato que havia assinado. Ai droga! Por que diabos ela havia esquecido disso? Apesar de toda a repreensão que dirigia a si mesma interiormente, Eva permanecia calma por fora. Não havia mais nada a fazer, não importava o quanto se criticasse por ter deixado escapar aquela cláusula crucial em seu contrato. Tudo o que podia fazer agora era suspirar e aceitar as consequências conforme declaradas. Além disso, não havia motivo para se preocupar, era apenas um beijo. Não era tão importante assim. Julian já a havia beijado muitas vezes antes, quando ainda estavam juntos. Eva se afastou dele, endireitando sua postura. Então, ergueu o queixo em seu modo usualmente rígido. Disse que precisava ir para a cama descansar, e pediu para que ele resolvesse logo isso. Em apenas alguns movimentos, ele estava bem diante dela. Com suavidade, ele pediu para que ela relaxasse e apenas respirasse, e Eva corou, seu coração disparando com a proximidade dele. Ele assegurou que só iria beijá-la, não devorá-la. Forçando um sorriso, Eva tentou tranquilizar a si mesma. Estava tudo bem, era apenas um beijo. Ela afirmou que estava pronta, e pediu para ele se apressar. Mas Gage tinha outra prioridade. Ele provocou, dizendo que precisava ensinar a ela como beijar primeiro. Evangeline ficou revoltada. Ele não precisava fazer aquilo. Ela não era inexperiente nesse assunto. Mas Gage respondeu que só porque ela já havia sido beijada antes, não significava que ela soubesse como fazê-lo corretamente. Seus dedos de repente se fecharam em torno do queixo dela, e ele pediu para que ela prestasse muita atenção ao que ele estava prestes a lhe ensinar, enquanto sua mão deslizava lentamente para a parte de trás do pescoço dela, segurando levemente para apoiar o peso de sua cabeça. Vou te mostrar como é um beijo de verdade. E sua boca desceu sobre a dela. Ela permaneceu quieta e imóvel em seus braços desde o momento em que ele iniciou o beijo deles. Deixe-me entrar, Eva. Mas para Eva, já tinha sido o suficiente. Ele já havia beijado, então, ela poderia sair. No entanto, Gage discordou e ressaltou que ainda não acabou, na verdade, ainda estava longe de terminar. Então ela não poderia ir embora ainda. Consequência se a condição 1.1 não for cumprida. A parte B será responsável por iniciar o beijo. A parte B terá permissão para beijar a parte A pelo tempo que desejar ou da maneira que desejar. A parte A não tem direito de negar à parte B esta punição. Eva engoliu em seco depois de ouvir isso. Sentiu-se como uma presa lamentável e suculenta, que estava agora presa nesta armadilha desse diabo astuto. Ele explicou que, assim como ela, tinha sua própria definição de beijo. O beijo dela era como um soco. Mas o dele... Bem, ele não considerava um beijo se fossem apenas os lábios envolvidos. Isso era apenas um selinho para ele, não um beijo. Então, se você quer que isso acabe logo... Sua ponta do dedo arrastou lentamente sobre os lábios dela, acariciando-os antes de separá-los. Abra essa boca bonita sua e me deixe entrar, Eva. Como um predador que não podia mais desperdiçar nenhum momento desejando saborear sua presa, sua boca estava contra a dela mais uma vez. Ela imediatamente abriu a boca para dar-lhe acesso, e ele a puxou para mais perto. Em seu interior, Eva se perguntava o que era isso. Os beijos deveriam ser assim? E simplesmente ela não conseguia, não podia mais, lutar contra isso. Então ele a soltou. Evangeline parecia em choque. Ela relaxou seu aperto e imediatamente se afastou, virando-se. Sem uma palavra e sem outro olhar para o homem, Eva cambaleou em direção à porta e saiu do quarto dele. Quando finalmente chegou em seu quarto, e fechou a porta atrás dela, escorregou até o chão como se tivesse perdido completamente sua força. Oh meu Deus, Eva!
Ela parecia tão perplexa enquanto enterrava o rosto vermelho nas palmas das mãos. Na manhã seguinte, enquanto Heloise maquiava Eva, ela perguntou se Gage já estava acordado. Heloise respondeu obedientemente que ele ainda estava na cama. Eva imediatamente sentiu suas veias prestes a explodir. Pediu para que alguém fosse acordá-lo, pois já estava na hora de se preparar para o trabalho. Heloise respondeu que não achava que alguém teria coragem de bater na porta dele. Eva olhou indignada, querendo saber se Gage proibiu todo mundo de incomodá-lo de manhã. Mas uma empregada negou que fosse isso. Na verdade, o Sr. Acheon geralmente não acordava tarde. E às vezes até acordava mais cedo do que os empregados. Realmente não havia regra sobre acordá-lo de manhã, eles só pensaram que talvez ele estivesse cansado do trabalho da noite anterior. Além disso, o Sr. Clark também nunca os ordenou para que acordassem seu mestre. Eva finalmente perdeu a paciência e irrompeu no quarto de Gage, abrindo suas portas com força. Ela abriu as cortinas grossas para permitir a entrada de luz no quarto, e gritou para ele acordar, cruzando os braços sobre o peito enquanto o observava indignada. Ele lentamente abriu os olhos, desejando-lhe um bom dia com uma voz sonolenta. Ela respondeu o cumprimento e pediu gentilmente para que ele se levantasse, ou então. Gage a provocou, querendo saber o que ela faria se ele não se levantasse. Ela reiterou seu pedido para que ele se levantasse e se preparasse, enfatizando que não podiam se apressar para o trabalho novamente, apenas porque ele estava cansado. Além disso, salientou que ele já não era mais uma criança que precisava ser acordada todas as manhãs. Como um adulto, ela esperava que ele cooperasse e fosse responsável por si mesmo. Gage finalmente se levantou, e perguntou se ela havia dormido bem. Descansou a têmpora sobre os dedos, esperando pacientemente pela resposta dela, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ela desviou o olhar e respondeu que havia dormido bem. Novamente, pediu para que ele se levantasse e se preparasse para o trabalho. Gage manteve seus olhos fixos nela, e perguntou se havia a assustado na noite anterior. Rapidamente, Eva negou, e disse que foi apenas um beijo, porque ela deveria ter medo. Seu rosto permanecia neutro, mas as pontas de suas orelhas estavam totalmente vermelhas. E mais um dia chegou ao fim. Depois de tomar banho, Eva correu apressadamente para o quarto de Gage. Seu diabinho interior sentiu como se Eva estivesse animada com alguma coisa. Eva respondeu que essa animação dela era apenas para que esses 20 minutos esquentando a cama acabassem logo. Ela suspirou. Era fácil para ela ignorá-lo quando estava trabalhando. Mas não quando estava no quarto dele, especialmente depois do que aconteceu na última noite. Porque ele tinha um fascínio indescritível que poderia atrair qualquer mulher, mesmo que ele não estivesse fazendo literalmente nada. Em resumo, ele era perigoso. Embora Gage parecesse uma boa pessoa e sempre tivesse sido gentil com ela, Julian também tinha sido um verdadeiro anjo para ela por anos. Julian havia ensinado a ela a dura e cruel realidade de que não importa o quão bem alguém a tratasse, aquilo simplesmente não era suficiente. Tudo poderia ser nada mais do que uma fachada. Eva não queria abrir seu coração e confiar em ninguém novamente. Ela não sabia quando estaria disposta a fazê-lo, mas tinha planejado não o fazer, até conseguir sua vingança absoluta. E isso, obviamente, levaria um bom tempo. Se ela fosse realista, poderia levar meses ou até mais tempo. Estava tão segura de si mesma, que nada poderia distraí-la de seu objetivo. Ou assim ela pensou, até que Gage a beijou na noite passada. Aquele beijo de tirar o fôlego foi o suficiente para fazê-la perceber que bastava um único passo em falso, e ela poderia acabar como uma presa, completamente à mercê de Gage. Por isso, estava determinada a fazer de tudo para evitar que isso acontecesse novamente. Relaxe, Eva. Sua voz profunda quase a fez pular. Ele disse que não queria que ela se sentisse desconfortável, como se ele fosse fazer algo incivilizado com ela. Eva respondeu que achava impossível relaxar quando estava deitada na cama de um homem. Então, pediu que ele tivesse paciência com isso. E ele sentou-se do outro lado da cama e apenas se esticou, deitando ao lado dela.
Ele admitiu que honestamente gostaria de provar que ela estava errada agora. Mas conhecendo ela, provavelmente levaria um soco na cara se ele tentasse alguma coisa. E desta vez, ela usaria o punho em vez da boca. Estreitando os olhos para ele, ela disse que estava feliz por ele ser inteligente o suficiente para perceber isso. Mas também queria saber se havia alguma razão pela qual ele queria que alguém aquecesse sua cama todas as noites. Ele respondeu que isso o ajudava a dormir melhor. Eva não pôde deixar de tagarelar devido ao nervosismo. Então quer dizer que ele até conseguia dormir sem alguém esquentar sua cama primeiro. Ela realmente pensou que ele não conseguia de jeito nenhum, e até considerou que ele poderia ter alguma condição ou trauma sobre isso. Ela compartilhou que leu e ouviu algumas histórias sobre insônia crônica e outros distúrbios do sono, especialmente entre empresários e executivos como ele. Então, isso não parecia estranho para ela. Quando ela não obteve resposta dele, ao olhá-lo, percebeu que ele já estava dormindo. Como ele poderia ter adormecido tão rapidamente? Ela pensou que talvez ele estivesse fingindo dormir. Encarou de perto os olhos dele, e acenou. Por outro lado, seu diabinho interior realmente achava que ele estava dormindo de verdade. Eva concordou, talvez ele estivesse realmente muito cansado. Ela estava verdadeiramente sem palavras. E só podia encará-lo, observando seu rosto. Como ele podia ser tão bonito? Uma semana se passou, e agora, encontravam-se em sua primeira viagem de negócios juntos. Ao chegarem ao hotel de luxo, Gage sugeriu que não havia necessidade de quartos separados, questionando a opinião de Eva. Com um sorriso amigável e sutilmente doce, Eva respondeu, mantendo-se fiel ao seu disfarce como Evelyn Lee, discordando de Gage e lembrando-lhe que não eram um casal. Ele era apenas o seu chefe, e ela era sua secretária. Ele se aproximou dela, sussurrando se ela tinha certeza disso. Mantendo sua postura profissional, Eva respondeu com convicção, afirmando que nunca esteve tão certa de algo em sua vida. Enquanto um leve sorriso brincava em seus lábios, Gage a advertiu para não culpá-lo depois. Ao perceber esse sorriso, um pressentimento ruim tomou conta dela. Ele virou-se, lançando um breve olhar por cima do ombro. E dizendo que a encontraria no dia seguinte. Eva permaneceu ali, observando sua figura se afastar. Era como se ela estivesse esquecendo algo muito importante. Então, algo veio à mente dela. O contrato. A condição. Sua tarefa. Sem hesitar, ela correu atrás dele, o chamando. Ele continuou caminhando serenamente, enquanto ela se esforçava para alcançá-lo. Esse diabo insuportável. Já ofegante, ela gritou seu primeiro nome, tentando chamar sua atenção. Desta vez, ele parou e olhou inocentemente por cima do ombro. Ela inspirou. E expirou. Antes de dizer no seu tom mais profissional, que ele estava certo, e que achava que não iriam precisar de quartos separados. E que poderiam prosseguir. Gage mordeu o lábio inferior, lutando para conter o riso. Uma vez dentro da suíte, ele se acomodou confortavelmente no sofá. Enquanto Eva, visivelmente nervosa, negociava com a recepção do hotel, preocupada com a falta de disponibilidade de outros quartos, já que no quarto em que estavam, só havia apenas uma cama, o que aumentava ainda mais a tensão. Ao desligar o telefone, Eva suspirou mais uma vez, sua expressão revelando um dilema iminente. Voltando-se para Gage, ela informou que precisariam de uma suíte com 2 camas. Gage, totalmente relaxado no sofá, respondeu que o hotel em questão era muito famoso, e que não havia chance de mudarem para outro estabelecimento. Eles simplesmente não tinham tempo para isso, como ela bem sabia. Depois de tomar um banho e se preparar para dormir, Eva dirigiu-se ao aconchegante sofá. Gage rapidamente interveio, afirmando que ela não iria dormir ali, pois ele nunca permitiria tal coisa. E não. Ele não se considerava cavalheiro o suficiente para ceder sua cama para ela. Os dois teriam que dormir juntos, lado a lado. Eva virou-se para encará-lo,
pronta para argumentar que não estava confortável com a ideia de compartilhar a cama. No entanto, antes que pudesse falar, Gage a interrompeu, assegurando-lhe que ela não tinha motivo para se preocupar. Ele enfatizou que jamais a tocaria sem sua permissão, deixando claro que não era esse tipo de homem, caso ela ainda estivesse em dúvida. Mas, é claro, Eva já sabia disso. Se ele fosse esse tipo de homem, ela estaria perdida desde a primeira noite em que dormiu na sua cama. Neste ponto, ela nem estava mais preocupada com ele. O que lhe preocupava, no entanto, era ela mesma. Ela estava tentando se manter no controle, porque percebeu que tinha uma fraqueza inexplicável, sempre que se tratava dos toques e beijos dele. Ela não podia se dar ao luxo de ser distraída nestes momentos cruciais. Relacionamentos românticos ou encontros casuais são grandes distrações para ela, e atrapalhariam seu trabalho e seus objetivos. Retornando à conversa com Gage, ela apenas o encarou e murmurou, que já sabia que ele não era esse tipo de homem. Então seja uma boa menina, deite-se e vá dormir. Mais tarde, naquela noite, Eva começou a se mexer na cama. Ela virou-se e arrastou-se em direção à fonte de calor, em direção a Gage. Quando seus braços e pernas envolveram ele, um sorriso lento curvou seus lábios. Sem abrir os olhos, ele virou-se para encará-la, envolveu o braço em volta dela e a puxou mais perto contra si, dando-lhe um beijo em sua cabeça. Na noite seguinte, Gage recebeu um convite do empresário mais influente da cidade para participar de sua festa de aniversário, e Eva, é claro, o acompanharia como sua parceira. Logo, eles finalmente chegaram ao local da festa. Enquanto Eva se preparava para sair do carro, ela de repente congelou, seus olhos se arregalaram ao olhar pela janela. Já na festa, lá estavam seu ex-noivo, Julian Song, e a irmã de Evangeline, Jessa Young, a garota dos cabelos cor-de-rosa, que estava tendo um caso com Julian logo no início dessa história. Gage, é claro, imediatamente notou sua expressão e seguiu sua linha de visão. Ele comentou casualmente, questionando se aqueles eram o ex-noivo e a irmã de Evangeline Young. O comentário fez com que o olhar de Eva imediatamente se voltasse para ele. Ela ficou chocada ao perceber como ele foi capaz de adivinhar quase instantaneamente ao ver o casal. Gage sugere que eles fiquem ali e desfrutem do ar da noite, que parecia fresco e animado. Eva tenta argumentar que o Sr. DiMarco o convidou para a festa de aniversário dele, e que ele é o homem mais rico do estado, então não poderiam fazer isso. Com um sorriso malicioso no rosto, Gage pede para ela relaxar. Afinal, ele só estava com vontade de roubar a cena naquela noite. E ali eles permaneceram por um tempo, aguardando o momento certo para entrar na festa. Até que finalmente, saíram do carro. Eva estava um pouco irritada, pois agora estavam cerca de 20 minutos atrasados, se não mais. Ele tenta acalmá-la, assegurando que estava tudo bem. Explica que o Sr. DiMarco não se importaria nem um pouco com o atraso. No momento em que finalmente adentraram o salão de baile, Eva foi recebida por um novo nível de extravagância. As pessoas presentes murmuravam animadamente. O aniversariante, já no palco, os avistou imediatamente. O velho bilionário, Sr. DiMarco, simplesmente sorriu de forma acolhedora para eles, e ergueu a mão em saudação. Diante de todos os convidados, dirigiu-se a Gage Acheon, expressando sua felicidade por ele ter chegado ali a tempo. Isso fez com que todos voltassem a cabeça para o fundo do salão, para ver quem era o convidado respeitado a quem até o aniversariante fazia questão de saudar. Todos os olhares estavam sobre eles agora. As pessoas murmuravam, uau! Que casal tão lindo! Enquanto caminhavam na frente de todos, passaram também na frente de Julian e Jessa. Eva fez o máximo para se manter composta, apesar de sentir o olhar pesado de Julian sobre ela.
Era evidente que estavam realmente roubando a cena. Uma vez à mesa, Eva parecia aborrecida. Notando sua expressão, Gage perguntou se algo a estava incomodando. Ela respondeu que estava pensando no que fazer se Julian se aproximasse deles, quase certa de que ele a havia reconhecido. Gage perguntou se ela tinha certeza disso, e comentou que ficaria surpreso se aquele babaca tivesse olhado para ela por mais de um segundo. Eva questionou se ele realmente acreditava nisso. Ele então a aconselhou a esquecer o ex e se concentrar nele, garantindo que mesmo que Julia a tivesse reconhecido, não se atreveria a se aproximar e causar uma cena ali. Evangeline reconheceu que ele estava certo, e reajustou seu humor e postura para encarnar a sedutora, Evelyn Lee. Gage levantou sua taça, e acenou para ela com um sorriso diabólico estampado no rosto. Ele comentou que, embora Julian fosse um idiota, ainda poderia tentar alguma coisa. Mas garantiu que ele estava ali para protegê-la. Então, ela deveria apenas relaxar e aproveitar a noite. Logo, a deslumbrante pista de dança começou a se encher de casais que se divertiam. Gage se levantou e ofereceu a mão a Eva de maneira bastante cavalheiresca. Eva, é claro, não hesitou em aceitar sua oferta, e juntos, dirigiram-se para a pista de dança que exalava uma atmosfera romântica. O vestido prateado e cintilante dela era absolutamente deslumbrante. Enquanto dançavam, Gage sussurrou no ouvido de Eva que seu ex continuava lançando olhares em sua direção. Ela olhou para o lado, mas não foi Julian que viu primeiro. Jess apareceu em seu campo de visão, e ela estava olhando para Gage. Essa menininha, ela estava falando sério. Como podia olhar para outro homem daquele jeito, enquanto dançava com um homem com quem estava dormindo? Um sorriso doce e falso surgiu em seus lábios enquanto tentava se recompor. Eva comentou que Jessa estava olhando para ele, e que já conseguia até ouvir os pensamentos da irmã. Gage perguntou então o que Jessa estaria pensando sobre ele. Eva respondeu que apostaria que Jessa estava planejando flertar com ele mais tarde. Ele perguntou se ela ficaria apenas observando de longe se sua irmã tentasse algo. Era incrível como uma simples pergunta dele imediatamente trouxe inúmeros pensamentos indesejados à mente de Eva. Se ela não fizesse nada para impedir Jessa, Gage corresponderia se sua irmã realmente tentasse algo com ele? Seria possível que ele fosse atraído pelo charme de Jessa, assim como Julian foi? Ele aceitaria os avanços dela? Ela odiava isso. Odiava como seu coração e mente estavam em tal turbulência agora. Porque quando se tratava de questões como essas, sua confiança era realmente baixa. Ela não sabia como encantar os homens. Era esse medo que ela sentia se enrolando em seu ventre. Estava com medo de que Jessa tirasse Gage dela. Ele revogaria o contrato deles, a expulsaria de sua casa e lhe demitiria do seu cargo de secretária? Ela então não seria capaz de executar sua vingança contra sua família, e Gage. Então ele a chamou. E sua voz a fez voltar à realidade. Ficando muito próximo a ela, ele pergunta para sua pequena tigresa, por que diabos ela estava entrando em pânico. Eva olhou para ele, seus olhos ainda contendo traços de sua condição atordoada de antes. Sua expressão de repente ficou feroz. E ela ameaçou Gage, dizendo que se ele se deixar encantar por Jessa, e decidir revogar o contrato deles, ela iria enterrá-lo vivo. Sua expressão estava tão séria, que Gage teve que morder o lábio inferior para não rir alto. Inclinando-se mais perto, ele moveu os lábios próximos ao seu ouvido, e sussurrou com uma voz travessa. Eu adoraria ser enterrado, bem fundo, dentro de você, querida. Eva ficou ruborizada instantaneamente, seu rosto corando intensamente.
Enquanto Gage tentava manter a compostura, disfarçando um leve pigarro, Eva tentou perguntar como ele pôde dizer aquilo, mas suas palavras saíram aos tropeços, seu rubor aumentando a ponto de interferir em sua fala. Um sorriso discreto escapou dos lábios dele, antes de ele puxá-la gentilmente para mais perto, continuando a dançar. E solicita que ela deixe de lado as preocupações com sua irmã insignificante, reiterando que já havia instruído que ela se concentrasse somente nele. Encolhendo os ombros em um gesto de desamparo e desviando o olhar do dele, Eva expressa sua preocupação, questionando como poderia não se sentir assim, quando Jessa era tão encantadora e bela. Exatamente como ele. Oh, sério? Foi tudo o que ele respondeu, lançando um breve olhar para a mulher de quem Eva estava falando. Então, ele expressou sentir-se profundamente ofendido, e indaga a Eva, como ela poderia fazer tal comparação. Eva lançou-lhe um olhar confuso, incapaz de compreender exatamente a que ele se referia. Ele prosseguiu afirmando que aquela mulher jamais poderia ser tão encantadora quanto ele, ou mesmo com Evangeline. Sua indignação era evidente, sentindo-se ofendido pelo fato de Eva pensar que Jessa e ele eram equivalentes. Em seus pensamentos, ele não conseguia evitar a frustração de que ela parecia não acreditar nele. Maldição! Essa minha mulher realmente não tem ideia do quão linda ela é. Quando a música finalmente cessou, e estavam prestes a retornar à mesa, Julian e Jessa se aproximaram deles e bloquearam o caminho. De maneira bastante cavalheiresca, Julian sugeriu a Gage uma troca de parceiras. Seus olhos fixaram-se em Eva, enquanto ele perguntava se poderia dançar com ela, e perguntou como deveria chamá-la. No entanto, foi Gage quem respondeu em nome de Eva, e apresentou ela como Evelyn Lee, já que a atenção dela ainda estava totalmente fixa em Jessa. Jessa, por outro lado, estava praticamente babando descaradamente, enquanto olhava para Gage, e perguntou se eles poderiam dançar aquela música, estendendo a mão na esperança de segurar o braço dele. Quando Eva, de repente se colocou entre eles, se desculpando com a senhorita Young, pois o Sr. Acheon estava indisponível para dançar com ela. Jessa imediatamente franziu a testa, e quis saber o que ela queria dizer com isso, se por acaso ele estava se guardando para uma simples secretária. Eva instantaneamente respondeu que não. Explicou que a acompanhante do Sr. Acheon não pôde comparecer, então pediu para que ela o protegesse das caçadoras de fortuna, que ela sabia que estariam presentes. E expressou seu pesar à senhorita Young por essa situação. Jessa zombou e desdenhou abertamente de Eva, deixando claro que não era cega. E que havia notado quão íntimos ela e o Sr. Acheon estavam, desde que entraram no salão. Ela acrescentou que esperava que a acompanhante de Gage estivesse ciente do tipo de sanguessuga que a secretária dele era. Sarcasticamente, Eva respondeu que aquilo deveria ser a pequena brincadeira deles, mas pelo visto parecia que ela precisava esclarecer tudo para Jessa. Inclinando-se um pouco mais perto, sussurrou para todos ouvirem, explicando que tudo aquilo era encenação. Uma forma de avisar as mulheres sensatas para não desperdiçarem seu tempo. No entanto, parecia que a senhorita Young não estava entre essas mulheres sensatas e de boa linhagem. Jessa quase explodiu de raiva, e questionou por que deveria acreditar em qualquer coisa que uma simples secretária dizia. Ela então virou-se para olhar para Gage, com um olhar que expressava sentir-se injustiçada pela secretária dele, perguntando por que ele não dizia algo a respeito disso. Eva ficou paralisada, chocada. Seu coração começou a bater intensamente agora. Sentia uma ansiedade crescente, temendo que Gage talvez não apoiasse todas as mentiras que ela havia dito anteriormente. É claro, porque ele deveria, quando era ela quem inventa coisas sem nem consultar ele. De alguma forma, ela já conseguia ver onde isso iria dar. Ela não se lembrava da última vez que alguém esteve do seu lado, quando Jessa e ela estavam em situações como essa. Quando foi honesta, ninguém ficou ao seu lado. Então como poderia esperar que alguém ficasse ao seu lado em relação à sua irmã agora, quando era ela quem estava mentindo? Na verdade... Ele pausou por um momento,
e Eva se viu prendendo a respiração. A senhorita Lee está certa. Eu estou de fato comprometido. A resposta de Gage fez Eva sentir que finalmente podia respirar novamente. No entanto, Jessa negou descaradamente as alegações, afirmando que Gage estava mentindo apenas para encobrir sua secretária. Gage a olhou de cima a baixo com um olhar insosso, e disse que, independentemente de estar mentindo ou não, ele não lhe devia explicações. Quem ela pensa que é? Ela não tem nenhuma autoridade sobre qualquer coisa que ele faça. Ela congelou, completamente chocada. E Eva também, na verdade. Ela não esperava isso de jeito nenhum. Gage segurou Eva para que voltassem à mesa. Ainda surpresa, Eva foi arrastada rapidamente por ele, fazendo com que pisasse em seu vestido, e tropeçasse. Julia, que ainda estava por perto, aproveitou a oportunidade para segurá-la enquanto cambaleava, uma de suas mãos agarrando-a pela cintura. Gage imediatamente se virou, viu a cena, e puxou Eva para longe de Julia. Ele envolveu o braço ao redor das costas dela, apoiando-a enquanto se afastavam. Perguntou se ela estava bem, e ela respondeu que sim, que só havia tropeçado. Enquanto se afastavam, ignorando completamente a dupla, Jessa e Julian observavam o casal. Jessa estava com uma expressão de raiva e inveja, enquanto Julian ria. Eva não tinha a menor ideia do olhar perigosamente afiado e intenso que Gage lançou a Julian, antes de se virar e sair com ela. E Julian, estremecendo com isso, se perguntou o que diabos tinha acabado de acontecer. Sentada à mesa, Evangeline refletia consigo mesma. Ela estava tremendo, essa foi a primeira vez que experimentou ser apoiada e defendida totalmente por alguém. Então, essa era a sensação. Ela estava tão feliz. Desde a infância, geralmente era ela quem levava a culpa por tudo. Estava tão acostumada a ser sempre a culpada, a suportar todas as broncas e reprovações. Sempre era ela, contra Jessa. Toda a sua família, até mesmo as empregadas e funcionários, sempre ficavam do lado dela, quer ela estivesse certa ou errada. Certa vez, perguntou à sua avó por que ela nunca acreditava nela, mesmo que estivesse literalmente lá e visse que Jessa estava errada. Sua avó lhe disse que era porque ela era a filha mais velha. E por isso deveria sempre ser a madura, e deixar tudo passar, não importava o quanto estivesse magoada, porque Jessa era sua irmã mais nova. Antes que percebesse, essa situação se tornou natural para ela, a ponto de quando Jessa fazia algo cruel, Eva não dizer ou fazer nada a respeito. Simplesmente seguia em frente, até acreditar que havia se tornado tão insensível, que as travessuras de sua irmã não provocavam mais nenhuma reação. E pela primeira vez na vida, alguém estava ao seu lado em vez de apoiar Jessa. Seu coração batia descompassado. O sentimento era, simplesmente indescritível para ela. E o mais surpreendente, é que desta vez, ela era a pessoa que não estava dizendo a verdade. E ela nunca imaginou que isso lhe faria sentir dessa forma. Continuou olhando para Gage, que estava ocupado conversando com o Sr. DiMarco, e alguns outros CEOs de alto perfil, encantando-os novamente com suas habilidades de conversação impecáveis, um pouco mais distante de sua mesa. No início, ela estava tranquila. Mas então, avistou Jessa, também entre o grupo dos VIPs, bem ao lado de Gage. Momentaneamente, ela havia esquecido que Jessa era quem havia substituído como atual CEO da XY Corp. Isso não era bom. Ela precisava parar de se deixar levar assim, só porque aquela mulher estava ao lado dele. Gage não era como Julia. Ele não cairia tão facilmente em armadilhas. Certo? Seu diabinho interior concordava com Eva, e juntas brindaram. Saúde. De repente, uma voz masculina tirou de seus pensamentos, era Julia, perguntando se ela se importava que ele se juntasse a ela. Continuou dizendo, que já que os parceiros deles estavam ocupados agora, achava que deveriam esperar por eles juntos. Perguntou o que ela achava disso.
Em sua mente, Eva xingava ele de desgraçado, mas lembrou que precisava se acalmar. Tomou um gole de seu vinho, ainda com o pensamento de manter-se calma. Observando Eva atentamente, ele disse que não conseguia deixar de sentir que já se conheciam antes. Eva segurou firmemente a taça de vinho para não deixá-la cair, mas conseguiu não mostrar surpresa em seu rosto. Respondeu que ele não era a primeira pessoa a dizer isso. Ainda observando e insistindo no assunto, Julien disse saber que era um clichê, mas jurava que estava sendo totalmente sério. Ela lhe parecia muito familiar. Eva mencionou que talvez já tivessem se encontrado em outros eventos de negócios antes. Mas ele não achava que fosse apenas isso. Quando olhava para ela, pensava na sua namorada da faculdade, de todas as pessoas. O coração de Eva acelerou com o pensamento de que ele poderia já ter percebido que era ela, e agora estava apenas fingindo. Mas sabia que precisava se acalmar. Tudo o que precisava fazer era manter a compostura e nunca admitir nada. Para sua sorte, seu telefone vibrou antes que ela pudesse abrir os lábios para responder a ele. Ao verificar quem estava ligando, Eva viu que era sua estilista, Heloise. Com um sorriso encantador, ela olhou para Julien, encontrando a oportunidade perfeita para escapar por enquanto. Pedindo licença, disse que precisava atender a ligação e que voltava logo. Então, ela se levantou e rapidamente se afastou dele para atender a ligação. No entanto, a chamada foi cortada repentinamente assim que atendeu. Confusa, Eva ficou sem entender nada. Logo depois, recebeu uma mensagem de texto de Heloise, pedindo desculpas por ter discado o número errado por engano. Eva só pôde piscar, intrigada. Seria apenas uma coincidência? Por que sentia que havia algo suspeito? Balançando a cabeça, pediu a si mesma para parar de pensar demais, e apenas ser grata que a ligação veio na hora certa. Indo em direção ao banheiro, pensou consigo mesma que precisava se acalmar, e se recompor o máximo possível, caso Julien ainda estivesse esperando por ela. Precisava escolher bem suas palavras. Mesmo que ele estivesse desconfiado, ou até soubesse a verdade, não haveria como confirmar enquanto ela não admitisse nada. Ao sair do banheiro, Eva ficou chocada. Lá fora, estava Julien, aparentemente esperando por alguém. Quando ele a notou saindo, sorriu para ela. Ignorando, Eva passou por ele, mas ele a seguiu, fazendo com que ela parasse e se virasse para encará-lo. Ela disse que algumas mulheres podiam não se importar, mas ela considerava esse comportamento de perseguidor um grande desestímulo. Eva fez o possível para se comportar como Evelyn Lee, confiante e segura de si. Julien respondeu calmamente, explicando que também havia ido ao banheiro, e que ao vê-la entrar no banheiro feminino, decidiu esperar para que eles pudessem voltar juntos ao salão de festas. Nesse momento, a voz de uma mulher chamou a atenção de Eva. Quando se virou, viu Gage e Jessa juntos. Com Jessa de frente para ele, e aparentemente se apoiando no peito de Gage. Algum tempo atrás, durante as discussões com o grupo de CEOs, Gage percebeu que Eva havia sumido de seu lugar na mesa. Ele se desculpou com o grupo e saiu para procurá-la. Jessa, no entanto, sem vergonha alguma, o seguiu. Tentou engajá-lo em conversa pelo caminho, perguntando se ele estava indo ao banheiro. Mas Gage nunca respondeu às suas tagarelices. Agiu como se não ouvisse nada, o que fez ela olhar furiosamente para as costas dele. À medida que se aproximavam do banheiro, ela aumentou o passo, e andou desajeitadamente à frente dele. Ao avistar Julien e Eva conversando na entrada do banheiro, que não haviam ainda notado a presença dela e de Gage, a garota sorriu maliciosamente. De repente, virou-se, e se chocou contra o peito de Gage, agindo como se tivesse tropeçado e caído em direção a ele. Suas ações não o surpreenderam. Sua mão se estendeu e agarrou firmemente o ombro dela, empurrando-a para afastá-la dele.
Ele lançou um olhar afiado na direção de Eva e Julian. Eva, que já havia notado a presença deles ali, também lhe lançava um olhar profundo. Gage lançou um olhar sombrio e penetrante para Jessa. Ele conhecia os truques e artimanhas das mulheres. Sem cerimônia, deu um empurrão em nela, afastando-a de seu caminho. Ele então avançou rapidamente em direção a Eva, seu olhar afiado e intenso, enquanto encarava Julian. Quando ficou diante de Julian, Gage não disse nada, mas fixou seu olhar frio, no homem que estava desnecessariamente perto de sua pequena tigresa. Em seguida, dirigiu sua atenção para a silenciosa Eva. Ele disse que estava procurando por ela. Então, inclinou-se e sussurrou baixinho em seu ouvido, informando que algo urgente havia surgido e precisariam sair da festa mais cedo. Decidiram partir naquele exato momento. Eva apenas concordou. Ao passarem por Jessa, Eva notou um sorriso significativo da outra mulher. Mas Eva nem sequer reagiu, simplesmente seguindo em frente, como se não tivesse visto o sorriso dela. Isso deixou a garota incomodada com a falta de reação de Evangeline ao seu deboche. O interior desta limusine Rolls-Royce era surpreendentemente espaçoso para apenas os dois. Gage tinha as pernas compridas cruzadas nos tornozelos, e se inclinava tão casualmente em seu assento, enquanto a observava com aqueles olhos escuros e cativantes. Sua voz ecoou ao lado dela, quando ele perguntou o que estava acontecendo com a sua pequena tigresa, fazendo Eva desviar o olhar da janela do carro para olhar para ele. Desviando o olhar para a janela da limusine novamente, Eva respondeu que não era nada, atribuindo os sentimentos ao vinho que havia tomado. Em seguida, perguntou qual era esse assunto urgente. Gage não respondeu imediatamente, apenas a observou com seu olhar penetrante. Então, a chamou para se aproximar dele. Estranhamente, ela ficou atordoada com aquelas palavras, sentindo uma eletricidade sutil no ar. Ele repetiu a ordem para que ela fosse até ele, como se algo sombrio e caloroso estivesse percorrendo junto. Eva ficou corada, se perguntando por que de repente, ele a estava ordenando assim, com um olhar tão hipnotizante. Com seu lindo rosto olhando para ela, ele resmungou sobre o quão teimosa ela era. Um brilho travesso, mas ao mesmo tempo sério, dançava em seus olhos fascinantes, enquanto Gage perguntava para Evangeline se ela estava com ciúmes da sua irmã Jessa. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Isso impulsiona o nosso canal no YouTube e nos ajuda a alcançar mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!